Daniel. Amém. Glória a Deus. Um último anúncio para os jovens. Hoje haverá culto para vocês às 18 horas lá na Life. Valorize, apareça lá que vocês serão abençoados, ok? Cadê os pais com seus filhos? Pais da Pérola, da Maria Luísa, da Maria Clara e do Bernardo. Podem vir, as famílias podem vir também. Eu pedi ajuda ao pastor Ademir. Isso. E enquanto eles estão vindo, a gente tem um tempinho aqui só para orientar os visitantes dos familiares que talvez não tenham o hábito de estar frequentando uma igreja evangélica, que nós, segundo a palavra de Deus, seguindo a instrução bíblica, nós não batizamos crianças, até porque Jesus foi batizado com 30 anos de idade, e o batismo ele tem um significado, ele representa o sepultamento da velha criatura, que morre quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aí a partir daquele dia, ela fica com uma velha criatura insepulta, ou seja, precisa ser sepultada nas águas pelo batismo. E ela faz isso quando ela tem entendimento, conhecimento do certo e do errado, na idade mais avançada. Por isso, crianças, nós não batizamos, mas nós fazemos com elas o que foi feito com o Senhor Jesus. Ao 8º dia, Jesus foi apresentado. Esse momento fala da fé dos pais, da família, de dependerem de Deus na criação dos seus filhos, para que tudo vá bem em todas as fases, e quando eles atingirem a idade da razão, eles possam, aí sim, de forma lúcida e orientados, pelo Espírito de Deus, aceitarem a Jesus como Senhor, e depois se batizarem, aí sim, pela própria vontade deles, ok? Quem é a primeira criança, por favor? Pode vir essa menininha linda, pode vir a família mais próxima, cuidado com a escada aqui, pastor Ademir, me ajuda, por favor. Obrigada. Essa é a Maria Clara. Vou pedir à igreja que fique em pé. Vamos orar, vamos estender as mãos para a vida da Maria Clara, para a família. Maria Clara quer pregar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento tão especial, que não é uma interrupção do culto, não paramos o culto para fazer isso, não. Isso aqui, ó Deus, faz parte do culto ao Senhor, onde, ó Deus, nossos filhos que são numa escala aí de prioridade, depois do Senhor na nossa vida, Pai, nossos filhos, eles são tudo, Pai. E a Maria Clara, ó Deus, está aqui, não entende o que está acontecendo, está pela vontade dos próprios pais, mas é uma vontade que o Senhor leva em conta, o Senhor leva em consideração, porque fala do desejo deles, ó Deus, de que o Senhor esteja presente na vida da Maria Clara, em todos os momentos da vida dela, em que cada fase que ela venha a enfrentar, que o Teu Espírito esteja ajudando, Pai, porque nós temos pés, temos mãos limitadas, braços limitados, tem um alcance limitado, ó Deus, mas o Teu braço forte tem alcance ilimitado, e é isso que nós te pedimos, Pai, seja com a Maria Clara, ó Deus, de forma que o Senhor possa, com a Maria Luísa, Maria Clara mesmo, que o Senhor seja com a Maria Clara, ó Deus, de forma que ela possa, mesmo não entendendo, Pai, não percebendo, mas que sobre ela esteja o Teu poder, a Tua proteção, dá toda a graça aos pais, ó Deus, para que eles possam dar a Maria Clara o que está ao alcance deles, é o amor, o carinho, o sentimento de proteção, para que ela cresça de forma emocionalmente saudável e que eles possam ser exemplos e terem a palavra do Senhor no lar, para que, quando ela atingir a idade da razão, ela não se desvie do caminho que os pais agora trilham, ó Deus. Abençoa não só os pais, mas cada parente que, de forma direta ou indiretamente, podem influenciar a Maria Clara, e que seja a melhor das influências que nós pedimos. E profetizamos, Pai, que no futuro, na idade da razão, a Maria Clara será uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Pai. Obrigado. Pode tirar foto aí, fica à vontade, tá?
Quem é a próxima criança? Aquela ali? Vem cá. A família pode vir. Qual é o nome? Quantas vezes tem o Bernardo? 3. Bernardo foi comigo, viu? Ele está rindo aqui. Nome bonito, Bernardo. 3 meses. Estenda suas mãos para o Bernardo. Frágil, pequeno aqui nas minhas mãos. Mas, Senhor, pela fé, junto com a igreja, colocamos ele nas tuas mãos, Senhor. Pedimos que o Bernardo, ó Deus, com essa alegria que ele vem esboçando no rosto, que seja a nota da vida do Bernardo, ó Deus. Alegria, Senhor. Alegria apesar das dificuldades que a família pode enfrentar. Senhor, que a alegria do Senhor seja, ó Deus, a força desta família para criar Bernardo, ó Deus, nos teus caminhos, Senhor. Ah, Deus, abençoa, livra das doenças da infância que andam ao meio-dia aí assolando, Pai. Guarda de todo mal e que em cada fase que ele tem pela frente, Bernardo possa te conhecendo aos pouquinhos, Pai. Como Jesus foi conhecendo a respeito de ti e da missão que ele tinha. E quando ele chegou na idade da razão, ele não tinha dúvida de quem o Senhor era e a quem ele pertencia. Que assim seja com Bernardo, ó Deus. Que ele seja uma criança saudável e cresça emocionalmente equilibrado, para que seja um futuro homem de Deus. Senhor, abençoa a família de forma, ó Deus, tremenda, para que eles tenham as condições materiais, emocionais e espirituais para criarem Bernardo, ó Deus, debaixo do teu temor, debaixo da tua direção. Nós te agradecemos por tudo e entregamos a vida do Bernardo em tuas mãos, desde já e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tirar foto aí, fica tirando foto. Quem é a próxima criança? Essa é a? Ah, por isso que eu confundi. Maria Luísa, agora sim, também, outra, Maria Clara, agora Maria Luísa, 4 meses, está um pouquinho desengonçada, porque o pastor é desengonçado. Já perdi a prática, mas estenda suas mãos também para a vida da Maria Luísa, que de igual modo se faz carente de toda a proteção do Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque, embora as orações sejam diferentes, a tua abordagem será sempre a mesma, Pai. Com graça, com amor, com proteção. A sua abordagem sempre será com o desejo, sim, de fazer com que a Maria Luísa seja, ó Deus, uma criança, uma adolescente, uma jovem, uma futura mulher que cumpra os propósitos para o qual ela nasceu, Senhor. Porque o sentido da vida, Pai, não é enriquecer, não é adquirir propriedade, não é ser um erudito numa profissão, mas tudo isso é importante, mas o grande propósito da vida é, no meio da nossa jornada, Pai, é em algum momento nós conhecermos a Jesus como Senhor e Salvador e cumprimos o Teu propósito, Senhor. Que assim seja com Maria Luísa, Pai. Dá toda a condição também aos pais, que sejam, como a Bíblia fala a respeito de Maria e José, era um casal justo, que temia ao Senhor, Pai. Por isso, Pai, o Senhor escolheu essa família para criar, Jesus ser criado. Assim também, essa família foi escolhida por Ti, para Maria Luísa nascer, Pai, e ser criada debaixo do Teu temor, da Tua instrução. Abençoa cada fase da vida dela, dá aos pais todas as condições também necessárias, ó Deus, para que Maria Luísa, para que tudo vá bem com ela, Pai. Também aqui, pela fé, profetizamos que na idade da razão, ela não se desviará do caminho dos pais e será uma futura mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tirar a foto aí, por favor. Obrigado, tá? Tem uma quarta criança, tá aí? Vem cá.
Essa é a... Essa é a pérola, 2 meses, neta da Shirley, diaconisa, família está toda aqui, alegria. Estenda as suas mãos para essa pérola, porque não só ela, mas cada criança aqui é uma pérola nas mãos do Senhor. Pérola passa a se tornar menina dos olhos do Senhor também, porque nós fazemos menção dela para o Deus. Pai, aqui está a pérola, ó Deus. Alegria da família, alegria dos pais, ó Deus, e cremos, ó Deus, a alegria do Senhor também, Pai, porque quando temos um propósito na vida, Pai, e o seguimos, Pai, somos, Pai, motivos sempre de alegria para o Senhor. E aqui está a pérola, ó Deus, que ela possa encontrar, como diz a Tua palavra, o Teu reino, como uma pérola de grande valor e possa guardar no coração, Pai, que é o que nós pedimos para as outras crianças, que a pérola na idade da razão, ela possa encontrar a Ti, Jesus. Mas para isso, Senhor, é necessário, desde já com 2 meses de vida, Pai, ela já possa estar experimentando um lar cheio da Tua graça, ó Deus, um lar calmo, um lar de paz, um lar de tranquilidade, um lar sem gritarias, um lar sem cólera, um lar sem as coisas que esse mundo, muitas das vezes, muitas famílias estão vivendo, mas que ela encontre um lar cheio da Tua paz, onde ela se sinta emocionalmente confortável, e à medida que vai crescendo, vai conhecendo por que o lar é confortável, porque Jesus está no lar, porque a família pertence ao Senhor, e ela vai te conhecendo aos poucos, em cada fase. Abençoa a pérola, Deus. Ó Deus, abençoa os pais da melhor forma, que eles possam ser representantes do Senhor, enquanto ela não te conhece, ela possa conhecer a Ti através dos pais, ó Deus. Eles sejam os precursores da Tua graça, para que quando ela atingir a idade da razão, ela já tenha toda a instrução e toda a base para decidir pelo Senhor, e sabemos que nessa hora é o Teu Espírito que vai convencer, é o Teu Espírito que vai fazer a Tua promessa ser cumprida na vida dela. Por isso a entregamos aos Teus cuidados, guarda e livra de todo mal. Assim oramos e entregamos a pérola em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem tomar o lugar. Vamos aguardar aqui agora nosso querido pastor. (11:35) 11h35 já, gente? Uau! Pastor Odomir, vem cá, pastor Odomir. Uma mensagem de 20 minutos você prega, por favor. Não. Pastor Odomir fez aniversário essa semana, queridos. Nós vamos orar por ele, pedir que Deus abençoe. Você ama os pastores da sua igreja? Todos eles? Aqueles mais antigos, os que chegaram mais recentemente, tá? Que bom, é bom saber disso, né? Apesar do culto hoje ter começado com a história de uma gravata vermelha que eu não entendi nada. Nada. Depois ele deve explicar alguma coisa. Mesmo assim, você ama os seus pastores? Tá bom. Então vamos orar. Fique de pé mais uma vez. Eu sei que você está doido para ficar de pé. Eu quero orar pelo pastor Odomir, que chegou há algum pouco tempo e é um homem disposto a servir a Deus aqui. Deus tem usado. Deus amado, obrigado, Senhor, pelos amigos que o Senhor colocou aqui no nosso meio. Pastores que são de fato amigos, Pai. Quando éramos aqui apenas eu, pastor Marcelo, o pastor Gabriel e a pastora Cláudia, nós nos sentíamos muito bem juntos e talvez houvesse até algum temor de que alguém que se aproximasse não estivesse dentro daquela mesma visão, daquele mesmo sentimento.
mas o Senhor só melhorou as coisas para nós, Pai. Com os outros pastores que foram acrescidos aqui ao nosso meio. E na oportunidade da data do aniversário do pastor Aldomir, nós nos alegramos com ele, como família, e pedimos que o Senhor o abençoe, Senhor, ricamente, venha suprir cada uma e todas as suas necessidades, faz dele, sua esposa, um casal cada vez mais satisfeito, Senhor, com a Tua presença na casa deles, com amor um pelo outro. Pai, enfim, abençoa essa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Parabéns, pessoal. Vou pegar o presente. O que será? A gravata vermelha apareceu. Agora eu entendi a história. Obrigado, pastor. Obrigado a você, pastor. Podem se assentar, amados. Embora hoje tenha sido um culto de tantas coisas e o nosso tempo correu, queria que você ficasse tranquilo, que você não vai chegar tarde em casa. Por favor, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, um trecho do Apocalipse aqui, do Novo Testamento, né, uma parte apocalíptica, é o final do livro de Mateus. Um texto muito usado por nós aqui na igreja. A Sociedade Bíblica deu o título de O Grande Julgamento, que é aí a partir do verso 31, um texto de um ensino privilegiado para nós, quando Jesus ensina assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, porque quero lembrá-los que Jesus vem ainda a segunda vez, de volta, e cremos que está bem próximo essa data. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. E então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos e preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirás: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá o Senhor: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Amados, eu disse, já falamos tantas vezes já dessa passagem bíblica que é tão... se compreende naturalmente, não é? Autoexplicativa.
E a dúvida talvez paire sobre o fato de ser tão simples o método do Senhor Jesus em estar colocando como um critério para pôr à direita, para pôr à esquerda e os seus consequentes significados, a questão do relacionamento, de como nós nos relacionamos. E confesso para os irmãos que as tantas vezes que falei a respeito, falei de relacionamento mais no contexto mesmo horizontal do nosso dia a dia, de como nós interferimos na vida um dos outros, como nós nos ajudamos. Mas eu queria mudar um pouquinho essa manhã o discurso e transferir essas questões tão nitidamente físicas, como comer, beber, vestir, visitar, e levá-las para um campo onde, com toda certeza, ela se coaduna melhor ao texto que Jesus quer ensinar. Então, a primeira coisa que eu acho incrível no texto é a identificação que Jesus tem com os seus filhos. Acho importante dizer que esse, como tantos outros textos bíblicos, o Senhor Jesus não está falando ao mundo, Jesus não está falando a Israel inteiro, Jesus não está falando a quem quer ouvi-lo, Jesus está falando a filhos. Jesus seleciona essas pessoas nesse texto usando o termo pequeninos, e ele diz que são dele. Então nós vemos que não é de uma abrangência mundial, mas Jesus está dizendo, quando você fez ou deixou de fazer a um destes meus pequeninos, você a mim fez ou deixou de fazer. Então, veja que coisa maravilhosa é a identificação que Cristo tem com o seu povo, que é o ponto dele sentir fome como quando você sente fome. Chega ao ponto dele sentir a vergonha da sua nudez, de sentir sede quando você está com sede. Essa semana nós falávamos em casa a respeito de crianças que nascem e aventou-se a possibilidade de vir gêmeos, não sei, aí de alguém lá próximo a nós. Aí começou a falar-se de gêmeos e alguém disse assim, não, dizem que os gêmeos até sentem o que o outro sente. Eu falei, peraí, também não é assim, também não vamos exagerar. Não pode ser igualzinho, você achar que gêmeo sente o que o outro sente, você está vendo muita novela. Não é, amados? Não? Sente? Ah, duvido. Vocês estão vendo muita novela. E aí, então, Jesus ele não se identifica conosco, assim como sendo ele Senhor e nós, seus ajuizados servos. Sua identificação conosco não é de amigo, que já é uma grande coisa, mas o texto nos dá a entender que Jesus é como que carne da nossa carne e osso do nosso osso. Para esses que foram adotados, para esses que fazem parte da sua família, ele não é um importar-se discreto, ele sente o que você sente. Ele passa pelo que você passa. E já que nós estamos nesse universo dos pequeninos, de homens e mulheres de Deus, não vai ser difícil entendermos a linguagem de que talvez seja o que de mais importante gostaria eu que você guardasse nessa manhã, é que nós, homens e mulheres do povo de Deus, com aliança com o Senhor, que eu faço votos que todos sejam, se ainda não, que eu esteja bem próxima a sua o quê? A sua filiação nessa aliança com esse Deus, mas há algo precioso a se aprender hoje, amados, que é antigo, que você diria é óbvio, pastor, mas é negligenciado, que é que o cidadão do reino de Deus, os homens e mulheres que se entregam ao Senhor, eles têm uma conduta diferente. Você sabia disso, não é? Você sabia que Deus espera de nós, seu povo, o que não espera de quem está alheio a tudo isso? Sabia? Você sabia que Deus espera algo diferente de nós?
Mas é claro, pastor, que espera. Sim, nós temos os recursos para isso, nós temos o acesso, nós temos as condições, talvez. Então é de nós que Deus espera alguma conduta que Ele não vai esperar de outra pessoa. Comportamento, há um comportamento no reino de Deus. E no reino de Deus, as pessoas são identificadas não por frequentarem uma igreja, por um cartão de membro ou por uma Bíblia debaixo do braço, mas somos reconhecidos no reino de Deus, a Bíblia diz, que é pelo amor que deveríamos ter uns pelos outros. O amor deveria ser o que nos denunciasse. Existem igrejas que têm são tão conhecidas pelos seus espetáculos e as maravilhas e as profecias, mas a Bíblia em momento algum vai dizer que o povo de Deus é reconhecido por essas coisas, mas o povo de Deus é reconhecido pelo amor. Essa é a vontade de Deus, assim Ele determinou que fosse. Jesus disse, o meu mandamento. Quando Ele nos mandou amar uns aos outros, Ele não disse para nós, gente, essa é uma boa sugestão. Não, Ele disse, esse é o meu mandamento. E você sabe o peso de um mandamento? Você sabe o que significa um mandamento? Não deve ser difícil para a gente entender. Ele falou assim, não é que eu esteja dando uma boa ideia para vocês, este é o meu mandamento, vocês precisam amar uns aos outros. E isso é a diretriz da nossa conduta, não é? É por aí que nós vamos caminhando, formando a nossa conduta. Não tem muito a ver ou nada a ver com obra social. O texto que a gente leu e o amor que já foi inserido aqui na mensagem, isso nada tem a ver com obra social, porque quando se fala de matar a fome de alguém, matar a sede ou vestir, nós poderíamos ser levados à obra social. Porque coisa boa é você sair da igreja na Kombi com a sopa e o pão, e você, alta hora da noite, parar numa praça pública aí e oferecer aos moradores de rua. Maravilha, maravilha. Deus espera isso de nós, pastor? Espera isso de nós. Mas não é exatamente essa a prioridade da igreja, nem é isso que faz com que alguém esteja à direita ou à esquerda do rei. Porque se fosse isso que colocasse alguém à direita ou à esquerda do rei, um rico generoso compraria a sua salvação doando um pedacinho do seu rico dinheirinho e comprando alimentos e fazendo a doação de tantas cestas básicas quanto pudesse, e então ele adquiriria a posse do reino. Não, não é. Você sabe que não é. Que talvez seja uma outra história que precise ser mais bem compreendida, que é rico, o Lázaro e rico, porque você vendo o Lázaro e o rico, a história tão conhecida na Bíblia, que o rico vai para o inferno e o Lázaro vai para o seio de Abraão, a impressão que dá é o que leva um para um lado e o outro para o outro é a condição social. Está aqui por quê, Lázaro? Porque eu era pobre. E alguém perguntaria ao rico, o que você está fazendo aqui? Eu fui rico, eu tive, o meu bom momento foi lá em cima mesmo, então é isso aqui que me resta. Não. Embora Jesus tenha dito que dos pobres é o reino de Deus, e que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, isso não faz com que seja uma regra que todo rico está perdido e todo pobre está salvo. De jeito nenhum. Porque, na verdade, quando você se interessa em conhecer a mensagem da Bíblia, que não é necessariamente você lê-la 300 vezes de trás para frente, mas quando você entende o conteúdo principal, como pegando, jogando num liquidificador e extraindo a mensagem, você vai ver que toda e qualquer aproximação de Deus é feita pela fé. Um rico pode ter muita fé. Um pobre pode ter muita fé.
O que interessa ao Senhor é a fé. O que interessa ao Senhor é o amor. Lembra do finalzinho do Salmo 91? Porque a mim se apegou com amor. Não é porque é rico ou pobre, mas porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu farei isso, eu farei aquilo outro, eu abençoo, eu faço tudo. Amém, minha gente? Deixa eu me achar aqui que eu saí pela tangente aqui, né? Não é obra social. Nosso Senhor Jesus não está falando do sopão, do pão, do leite, do arroz e do feijão, mas aqui Ele está falando numa linguagem espiritual, sobre pessoas que têm fome e sede de Deus. Talvez nós não tenhamos condição, e com certeza não temos, de matar a fome do mundo, e nem mesmo, às vezes, de matar a fome das pessoas que estão mais próximas de nós. A igreja se esforça da maneira que pode e distribui cestas básicas a quem pode, a quem precisa melhor, e faz isso da melhor maneira que pode, mas nós sabemos que ficamos bem aquém do que muita gente precisa. Mas, amados, nós podemos ser instrumentos de Deus para matar a fome e a sede espirituais, que é o que de principal a igreja tem por motivação. Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, ele disse: bem-aventurado as pessoas que têm fome e têm sede de justiça, porque elas serão fartas. O assunto não é leite, pão, carne, feijão, arroz, mas nós estamos sim, ele também está nos ensinando a respeito do pão da vida, daquele que mata a fome que alguém tem de Deus. E Jesus, quando fala que sente fome e sede, e volto a lembrar a vocês em que ambiente nós estamos quando Ele está se comunicando e passando a informação. Ele não está com o microfone na mão, num estádio, dizendo a quem quiser ouvir, mas Ele está em família, e em família Ele vai dizer que em família, dentro da sua própria casa, no meio dos seus, Ele sente ou sentiu fome e sentiu sede. E não há lugar pior para você sentir fome e sede do que dentro da própria casa. Dar comida a quem precisa é ótimo, amados, mas o texto está se referindo a gente que está no meio de nós, com fome de Deus. Isso é terrível. Existem pessoas que estão na igreja com fome e sede de Deus. Uma pessoa disse ao bispo há muito tempo atrás: bispo, eu passei 40 anos numa determinada igreja e vim para a igreja de Nova Vida, e aqui em poucos meses eu descobri coisas que eu nunca soube em lugar nenhum. Essa senhora, ela disse não saber do que há de mais básico que nós todos devemos saber, que o nosso Deus perdoa pecados. Então ela diz que os seus 40 anos de ignorância espiritual e de ignorância do local onde ela se encontrava também, não a libertaram, não mataram a sua fome básica de perdão de pecados. E ela era muito grata, dizendo: eu sou muito grata a Deus por ter encontrado essa igreja, porque aqui eu aprendi que o Senhor Jesus perdoa os meus pecados. Tem gente com fome de perdão de pecados. Verdade? Ou não? Sim. Existem pessoas com fome de perdão de pecados, com sede de conhecimento de Deus. Deus espera de nós, se você é um membro desta igreja, se você é um membro do corpo de Cristo, Deus espera de nós que nós sejamos pessoas que alimentem. Você não vai precisar nem botar a mão no bolso, que lhe dói tanto. Mas alimentem. Ajude a pessoas a terem a sua fome de Deus matada, sua sede dessedentada. O nosso Deus conta conosco para isso, amados. Quando, depois de Pedro ter negado Jesus, e no encontro que ele tem depois com Jesus, você vai lembrar, porque é outro assunto muito falado desse púlpito, Jesus está ressuscitado já na praia,
Ele mesmo tem uma fogueira acesa, ele tem pães na brasa, ele tem alguns poucos peixes ali. A história lá do final do livro de João vai dizer que os discípulos passando num barquinho novamente, 120 metros da praia, e Jesus grita: Ei, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí de lá do barco vem a voz que diz assim: passamos a noite toda aqui pescando, não temos nada. Aí Jesus daqui da praia vai dizer: joga a rede à direita. Aí alguém lá no barco disse assim: conheço essa história, já ouvi isso antes. João, claro, né? E o João vira-se para o Pedro para dizer assim: sabe aquele que está lá na praia falando com a gente? É o Mestre, é o Senhor Jesus. Pedro fica louco. Pedro tinha uma dívida. A última vez que viu Jesus foi em silêncio, um pouquinho antes de morrer, e ele negando e blasfemando no rosto de Jesus. Pedro se desespera, se joga na água, nada na direção do Senhor Jesus, para chegar lá e ter uma conversa que a gente não faz ideia do teor da conversa, que a Bíblia não registra. Pedro não quis deixar registrado o que foi que aconteceu. Mas nós somos capazes de imaginar um homem que ama a Deus, com um débito do tamanho que tinha. Ali havia um homem que deve ter chegado já se ajoelhando para pedir perdão. E o que nós temos do Senhor Jesus como relato é Jesus perguntando a ele também 3 vezes: você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E dali, e todas as vezes que Jesus pergunta se ama ou não, Jesus dá uma ordem que é: apacenta as minhas ovelhas. O que quer dizer? Alimenta. Alimente as minhas ovelhas. Jesus não virou para Pedro para dizer assim: Pedro, faça um espetáculo muito atraente para que eles se sintam atraídos pela minha imprescindibilidade e não me rejeitem jamais. Pedro, faça coisas esplendorosas, faça chover fogo. Jesus disse a Pedro: alimenta, porque elas estão com fome e com sede. É inadmissível, mas existe ainda nos dias de hoje as pessoas que estão na igreja com fome de Deus. Os irmãos vão perdoar a falsa modéstia, mas quantas foram as vezes que eu não ouvi, e não vou negar que fiquei um tanto quanto orgulhoso da coisa. Foram muitas as vezes que eu ouvi pessoas dizendo: pastor, eu estava na igreja tal, e na igreja tal, eu não entendia. Eu vim para cá, pastor, parece que um horizonte se abriu diante dos meus olhos. Eu não estou aqui, Deus sabe, para falar mal de igreja e nem bem da nossa. Estou contando verdades para vocês de que existem pessoas que estão em igrejas com uma fome de Deus, com uma sede de Deus. O bispo Roberto Macalister contou que um certo bispo famoso chegou-se para ele no início da carreira para dizer assim: bispo, a gente faz tudo, a gente bota os demônios para correr, a gente expulsa todo mundo, mas eu precisava da sua ajuda, porque depois que a gente bota os demônios para correr, a gente não sabe o que vai pregar para as pessoas. E depois que bota os demônios para correr, as pessoas têm uma fome de Deus. Precisam tanto saber de Deus. Quem está comigo? Me entende? Fome e sede do Senhor é fome e sede espiritual. O que levamos é o pão da vida. Embora a igreja deve estar envolvida na ação social, não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja não é levar feijão com arroz. A prioridade da igreja é levar o pão da vida. Saiba disso. Em outro momento, Jesus vai dizer: eu fui forasteiro, eu estive forasteiro. Quando é que Jesus esteve forasteiro? Não, você não entendeu. É que o nível de cumplicidade, o nível
de relacionamento com um dos meus pequeninos é tamanho que quando ele está, eu também estou, que quando ele sente, eu também sinto. Então, quando estivemos forasteiros, não fomos hospedados. Existem pessoas, amados, que a igreja é um ambiente estranho para elas. Uma das coisas que uma igreja deve investir é em ter boas pessoas na recepção da sua igreja. Quando essa igreja começou no cinema, alugado, há muitos anos atrás, eu não sei explicar exatamente porquê, mas era uma das nossas preocupações, receber bem. Receber bem. Sabe por quê? Porque é muito bom, é uma coisa assim como que lógica. Você ser bem recebido num lugar que você não costuma estar, faz com que você se sinta mais à vontade. Não é? É uma coisa óbvia. Mas no reino de Deus, não é só por causa dessa questão óbvia, é porque no reino de Deus as pessoas têm que se sentir de casa. No reino de Deus, o Deus da casa, o Deus do reino, não admite que ninguém se sinta estranho, estrangeiro. Ele quer que todos se sintam acolhidos, se sintam bem em casa. Deus deseja isso. E, amados, seria uma tremenda culpa nossa não atentarmos para isso que Deus deseja e não apenas capricharmos na recepção que nós possamos dar às pessoas, fazer o melhor que pudermos fazer, mas durante a nossa caminhada, nós estarmos atenciosos a de que maneira nós podemos ser úteis às pessoas. Não pense você que eu estou aqui nesta manhã ocupado em falar da constituição da igreja, de como nós devemos... Não, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando do coração de Deus. Quem não quer ver alguém rejeitado no canto é Deus, não somos nós. É Ele quem está preocupado com o que se sente estrangeiro. Qual foi o termo mesmo? Estrangeiro? Forasteiro. Deus não quer. Deus quer família, Deus quer que todos estejam. Recentemente eu ouvi alguém comentando a respeito da sua igreja, dizendo, não, o pessoal lá se levanta, vai embora, ninguém conhece, aí chega, ninguém fala, e a gente quer provocar umas comunhão e vamos fazer lá um negócio para ver se... Tem que haver. Igreja não pode ser um lugar seletivo. A igreja tem que deixar todos à vontade onde estão. Que bom que você concorda comigo, amados. Ricos e pobres. Se na nossa igreja tem ricos, você nem sabe, né? Porque eles fazem questão de estar misturados. Não tem tribuna de honra para eles. Não tem cadeiras especiais. Isso é bom? Não tem. Dizem que na África do Sul, o bispo Roberto também na África do Sul, ele entrou numa igreja de brancos, porque na África do Sul tem igrejas de brancos, igrejas de negros. Nos Estados Unidos também, em alguns estados. E na igreja de brancos, na África do Sul, o bispo Roberto falou que se um negro entrasse naquela igreja e não se sentisse em casa, aquela não era uma igreja de Cristo. E para a época que foi pesado. Mas verdade. Assim como na Índia, um jovem hindu entrou desavisadamente pelas portas de uma igreja evangélica e um diácono barrou na porta dizendo, isso aqui é igreja de ingleses. Isso aqui é igreja de ingleses brancos. Não é para você não, meu filho. E o rapazinho virou as costas para nunca mais voltar numa igreja evangélica. O nome dele era Gandhi. Gandhi foi procurar Jesus. Gandhi teve fome e sede de Deus. Disseram a ele que era na igreja evangélica que ele mataria a sua sede. E ele foi. Mas quando chegou na igreja, havia ali na igreja um representante do diabo.
E não se enganem que algumas têm. Ou em todas. Tem. Isso aqui não é para o teu bico, não, meu amigo. Jesus ficou difícil para Gandhi. Teve que procurar outras maneiras. Quando o Senhor Jesus fala de estar nu, reclama de que se sente nu, porque se tem um dos seus pequeninos se sentindo nu, ele também se sente nu, e reclama de ninguém ter feito algo para cobrir, para vestir. E se você não sabia, a nudez na Bíblia ela quase sempre está associada à vergonha. E não há texto talvez mais emblemático para falar da vergonha da nudez quanto Gênesis capítulo 9, quando depois de Noé fazer o estardalhaço todo que fez, depois de Noé ser o protagonista de uma festa impressionante, de uma chuva que nunca se viu igual, de animais que se dirigiam sozinhos para dentro da arca, de gente que fazia pouco caso dele, aquela história toda que você conhece. Risque o filme do... Como é que é o nome do ator? Russell Crowe. Risque aquele filme ridículo, horrível. Não tem nada a ver com aquilo. Mas Noé estava no ápice. De repente, passam-se depois de tudo resolvido e já a terra está seca e começa-se novamente a vida. Num determinado dia ruim, porque todo mundo tem seu dia ruim, Noé estava mal e encheu a cara. É mesmo, pastor? Está na Bíblia? Tá. Eu sabia que a Bíblia contava essas coisas. Conta essas e piores. Bebeu, embriagou-se. De repente, lá na dele, embriagado, fazendo sei lá o quê, nu, tirou a roupa. Um dos seus filhos entra desavisadamente, vê o pai do jeito que está, condena o pai pelo que está fazendo, sai, conta para todo mundo: "Oh, papai está pelado." Vêm os outros dois irmãos correndo, calam a boca do irmão mais novo lá e pegam um cobertor e vão os dois de costas. A coisa era um pouquinho diferente do que hoje. E cobrem o pai. E leia a Bíblia e você vai ver que a Bíblia fala que o que expôs a vergonha do pai foi amaldiçoado para sempre. E os dois que cobriram, abençoados para sempre. E isso é um princípio que vale. No que isso se aplica, pastor, hoje, a nossa vida, como família, esse mundo menor que Jesus define dos pequeninos. Sabe o que é, amados? Que nós aprendemos que a vergonha dos outros, nós precisamos aprender a cobrir. E nunca expor. Nunca expor. A igreja é um lugar onde quem entra com as suas vergonhas precisa ter certeza de que elas não serão expostas, mas serão cobertas. Você não faz ideia da quantidade de vergonhas que eu já ouvi nos meus 30 e alguns anos de ministério pastoral. Você não faz ideia da quantidade de vergonhas. Diante de Deus, eu digo para você que eu não me lembro de nenhuma só, que eu tenha ouvido em gabinete e depois tenha saído dali para contar para alguém. Porque a vergonha dos outros não pode ser exposta. Elas precisam ser cobertas. E as pessoas precisam confiar em você, que de um jeito ou de outro ficou sabendo da vergonha que ela possui, mas como você é um homem de Deus, ele não vai fazer isso comigo, ele vai cobrir, ele não vai falar. E é assim que deve ser, e é assim que é no reino de Deus. Você entende? Para tomar posse do reino, como Jesus disse, entrai na posse do reino, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Nós precisamos ter um amor
que nos leve a cobrir o pecado dos outros. Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que eu tive a língua coçando, a garganta coçando, a faringe coçando, o céu da boca coçando. O que mais? Tudo coçando, porque eu gostaria muito de dizer daqui de cima para vocês, eu que tenho o microfone na mão e posso dizer o que quiser, não é? Eu gostaria muito de dizer para vocês certas coisas que vocês só ouviram o tititi. E o tititi não me ajudava. O tititi não era verdade. De homens que passaram por aqui, de pastores, seja o que for. Mas aí, para falar, chegar aqui em cima e queimar o filme é tão fácil, meus irmãos. É ou não é? Chegar aqui e dizer, eu sei que você vai acreditar em mim. Mas aí o pai vinha falar assim, Xande, é assim que ele me chama. Xande, fica quieto. Senhor, deixa eu falar. Eu vou ser cuidadoso na hora que eu falar. Eu vou falar com muito cuidado. Eu prometo que não vai doer muito. Shhh, fica quieto. Você tem que cobrir o pecado dos outros, não é expor. Mas se eu expuser, se eu expor, eu vou sair bem na fita, Senhor. Resolvo o meu problema. Se eu expuser aqui o que o cara fez, o pessoal vai entender. Não. Deixa para lá. Deus não é mole não, amados. Deus gosta dessa expressão. Deixa para lá. Ah, não, Senhor. Ah, não, esse negócio não ajuda a engolir sapo. Se deixa para lá, não ajuda a engolir sapo. Senhor, deixa eu falar. Xande. Fica quieto aí, Xande. Estive enfermo e vocês não foram me ver. Sabe uma coisa interessante que o texto fala para a gente? Não é assim, estive enfermo e vocês não foram me curar. Não. Quem vai ver o enfermo não tem a responsabilidade de curá-lo. O enfermo não está esperando apenas quem o cure, mas o enfermo precisa de apoio. Então, a expressão é, eu estava enfermo e você não foi me visitar. Quando você vai visitar o enfermo, você renova as forças do enfermo. Ele continua enfermo com o mesmo problema, mas por você ter ido lá, você o animou, o seu abraço, as suas palavras, a sua presença, o seu demonstrar de atenção, de se importar, de preocupação. Mas não é uma enfermidade, como também pão e como sede e fome também não se tratava de pão e água, também não é uma enfermidade física das que tratamos aqui no nosso meio, mas uma debilidade, uma fé limitada, que às vezes você tem que lidar com pessoas de uma fé limitada. Apoio ela precisa. Talvez você necessite conviver com pessoas que careçam da sua paciência. Convive com alguém assim? A pessoa não tem a mesma sabedoria que você, mas você não se ache também o maior sábio do mundo, que você sabe que não é. Não é? Mas tem gente pior que você. E Deus espera que nós sejamos pacientes com essa pessoa limitada na sua saúde espiritual. E eu tenho descoberto algo ultimamente, amados, que tem mexido muito comigo. Aliás, eu venho já há muito tempo percebendo isso, que eu li recentemente o Salmo 37, 23, se eu não me engano, que diz que o Senhor firma os passos do homem bom. Eu estava reparando que o cidadão do reino de Deus, o filho de Deus, é um homem bom.
E o homem bom não é exatamente talvez aquilo que você imagine a princípio, mas no Salmo tem umas descrições ali do que poderia ser considerado o homem bom. Mas eu concluí que o homem bom é aquele que é afetado pelos efeitos da palavra e da vontade de Deus. Que não tem orgulho de tudo na vida. Existem algumas páginas da minha vida que eu não tenho orgulho delas. Mas eu tenho orgulho, amados, de amar ao meu Deus. Sabe? De amar ao meu Deus como eu amo o meu Deus. E de procurar com todas as minhas forças viver o que precisa ser vivido. Porque eu descubro a cada dia que passa que não é você ser alguém que dedique tanto tempo em oração a Deus, não é você ser uma pessoa que dedique-se a conhecer a Bíblia de trás para frente. Pastor, a gente pode abolir isso da nossa vida? Não, não pode. Mas não é isso que faz você o homem que Deus quer que você seja. Porque conheço pessoas que conhecem a Bíblia e oram demais, mas na hora de viverem a sabedoria que a Bíblia traz, não tem. Na hora de responder a marido, mulher, filho, avó, mãe, a colega, não tem, não sai. Do que adiantou ali um mergulho tão profundo nas Escrituras Sagradas e horas de conversas com o Senhor, se não foi afetada pelos efeitos do reino? Talvez você não seja um grande leitor da Bíblia e nem saiba orar tão bem, mas você tem sido afetado pelo reino de Deus. E isso tem feito de você uma pessoa que sabe falar, que sabe calar. Não é? Amém? Que assim seja. Porque nós, enfermos, nós, limitados, nós precisamos muito da paciência de Deus e da paciência de muita gente. Você também não faz ideia de quão paciente um pastor precisa ser. Né, pastores? Está tudo fazendo assim aqui na frente, ó. Estive preso e vocês não foram me ver. Jesus nunca esteve literalmente preso, não é? A não ser no finalzinho, ali em poucas horas. E também não estaria ele falando, como não falou literalmente das outras frases, dessa também não falaria literalmente, mas ele lembraria a nós situações que pessoas vivem que fazem reféns, que fazem delas reféns, pessoas que não têm saída, como quem estando numa prisão e não tendo para onde ir. Ouvi a história de uma senhora que casou muito nova com um daqueles coronéis lá de cima e sofreu o pão que o diabo amassou com aquele homem e conseguiu livrar-se dele, separando-se, indo para longe. E depois de muitos anos, essa senhora, ela se casa novamente com um homem que a amava, tem 7 filhos. Depois disso tudo, conhece a Jesus. E a igreja que tem a missão de libertar os cativos, não é? A igreja que tem que ser uma cooperadora com o Senhor Jesus para tornar as pessoas livres das suas prisões. A igreja vai dizer para ela que ela tem que voltar para o primeiro marido e abandonar filhos e o marido atual. E ela vai. Não é isso que Deus esperaria. Para Deus, com toda certeza, o marido atual e os 7 filhos eram a família daquela mulher. Mas mais um
mensageiro do inferno dentro de uma igreja. Dentro da igreja tem muito satanista, minha gente. Usado pelo diabo mesmo, para a boquinha ali, ó, afasta todo mundo. Aqui não tem. Existem pessoas que seja por causa de uma condição conjugal, ela se vê prisioneira, seja por causa de uma dependência química, ela vem conversar, como tantas vezes aconteceu também, e você não está diante de uma situação fácil de você aconselhar e nem mesmo de orar. Não é uma coisa tão simples como o outro problema da irmã que veio aqui precisando de orar por uma doença de pele. Não. Era um negócio esquisito, era uma coisa que você sente uma pressão de uma prisão, de coisas que parecem não ter saída. Quantas vezes eu não orei com pessoas aqui e eu me perguntava a Deus, Senhor, qual é a saída para isso? Qual é a saída para isso? Eu não vejo saída para isso. Uma senhora me procurou uma ocasião, que já disse isso na igreja também. Ela ainda é membro da igreja, está bem idosa, ela, sempre a vejo aqui. Ela me procurou um dia, há muitos anos atrás, chegou, o gabinete era ali na frente ainda, falou, pastor, estou na mão dos agiotas, pastor. Eu estou com problemas, eu tenho que levar 5 mil reais, pastor. Mas ela disse, eu não vim pedir dinheiro, pastor, eu vim pedir oração. Mas, amados, a gente quando vê uma pessoa da igreja na situação que está, sob ameaça, você quer botar a mão no bolso, mas não havia como. Não tenho, minha irmã, eu queria tanto poder falar, não, pastor, eu queria que eu orasse por mim. E eu fiz a oração mais incrédula de toda a minha vida. Admito, confesso, fiz a oração mais incrédula de toda a minha vida, estava esperando alguém ligar dizendo quando seria o sepultamento dela. Ninguém ligou. No próximo culto, vem a irmã, está na fila das ofertas, vem ela. Entrega um envelope, com a mesma cara tranquila que estava no gabinete aquele dia. Entrega o envelope e fala assim, pastor, aqui, Deus ouviu a nossa oração. Ela trouxe um dízimo que era 3 vezes o valor que ela precisava. De dízimo. O que aconteceu? Ela não se incomodou em me dizer, e eu não merecia ouvir. Quantas vezes a oração da gente é sem fé nenhuma, por quê? Porque é prisão, não tem saída, você olha por todos os lados, não tem porta. É o homossexualismo. A pessoa que quer se libertar de coisas que não vê saída. Nós não vemos saída, amados, mas essas pessoas precisam contar com o nosso amor. Jesus disse, ame, e essas pessoas precisam contar com o nosso amor. Verdade? Eu sugiro para essa noite, essa manhã, que o juiz do universo ainda não veio fazer o grande julgamento. Foi nada não, minha gente. Eu sugiro que nesta manhã, quando o juiz do universo ainda não veio fazer o grande julgamento, uma oração. Vamos orar? Eu sugiro uma oração que pode dizer o seguinte, Senhor, eu quero ter a conduta do cidadão do reino. Você ouviu? Vamos ficar de pé. Uma oração que diga, Senhor, eu quero ter a conduta do cidadão do reino de Deus. Uma oração que diga, Senhor, perdoa-nos a falta de amor pelas vidas. Senhor, perdoe-nos a falta de amor, de compreensão pelas vidas. Senhor, que o teu amor faça parte da minha história. Não como sendo eu necessariamente o alvo desse amor, porque eu já sou,
mas sendo eu o transmissor deste amor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós chamamos a Deus. Nós aprendemos na tua palavra que amar a ti implica em amar ao próximo. E nós não temos como resolver a fome de todos nessa cidade, mas talvez a fome de Deus, a sede de Deus que as pessoas que entram nesse lugar tenham, seja nossa responsabilidade. Não só do pastor, mas do irmão que percebe. Do irmão que percebe. Daquele que se aproxima. Ele não faz ideia da reação que a pessoa vai ter, mas ele quer ser usado por Deus. Ele quer ser útil de uma forma sábia. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, usa-nos. Usa-nos. Nós queremos ser úteis ao teu reino, Senhor amado. E repito, queremos a conduta do cidadão do reino de Deus. A conduta é a forma com a qual se vive. Cidadão do reino de Deus tem um jeito de ser. Ele ama as pessoas. Em nome de Jesus, nós queremos isso. Nós queremos levar o pão da vida e a água viva para quem tem sede de ti. Nós queremos visitar o enfermo e o preso e cobrir a vergonha do nu, porque o Senhor espera isso de nós. Você crê comigo nisso? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Jesus, obrigado por essa manhã na tua casa. Que o teu povo saia daqui carregando algo precioso, ó Deus. Que o teu povo tenha ouvido coisas aqui, Senhor, que tenha sido de relevância para ele.
Cada um de nós, Senhor, pode ter percebido algo, pescado algo, e disse para si mesmo: com isso aqui Deus está falando comigo. Que assim seja, meu Deus, e que os efeitos da Tua palavra venham produzir os resultados, Senhor, que costumam produzir. Senhor, saímos daqui todos hoje com um desejo comum. Queremos ter a conduta do reino de Deus. Queremos nos conduzir como se conduzem os filhos de Deus. Queremos o comportamento daqueles que são eleitos no Senhor. Ajuda-nos, porque não é tarefa fácil. Precisamos do Teu Espírito Santo para isso. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amado irmão, peço que você cumprimente alguém perto de você com alegria. Deseje uma semana de paz. Até logo mais às 18 horas. Deus abençoe a todos.